Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falarei sobre o concurso da DPEM, mais questões passíveis de anulação, uma prova feita pela banca Sebrasp que tem que fazer o dever de casa urgentemente. Desde o concurso da PRF ela está dando muito o que falar, você está acompanhando isso na internet e aqui no meu canal também. Inclusive, até um dia desses, um seguidor do canal falou: pô, Antônio, tô sentindo falta de vídeos de direito constitucional, propriamente ditos, de matérias. Eu tô tentando intercalar, mas eu não posso ficar em silêncio diante de situações como essas, porque vários dos seguidores estão fazendo essas provas. Então, eu vou buscar alternar, tá? Falar sobre direito constitucional, como no vídeo passado, inclusive um vídeo sobre limites de CPI, e este daqui, onde eu vou falar de mais questões passíveis de anulação na prova do DPEM. É importante, contudo, antes de a gente prosseguir, que vocês entendam uma coisa, ainda tem muita dúvida nesse ponto, vou deixar um vídeo recomendado lá no final. Não é qualquer questão que pode ser discutida no âmbito do Poder Judiciário. Uma questão que não está 100% certa não pode ser levada para o Poder Judiciário se a dúvida, se a divergência é uma divergência doutrinária, meramente interpretativa. Daí, em situações como essa, não dá para judicializar. Eu falo isso porque a gente precisa ser muito cauteloso, muito cautelosa na hora de escolher comprar essa briga. Eu tenho visto pessoas recomendando na internet, olha, judicializa aí 20 questões, né? Isso aconteceu no concurso da PRF. Não eram 20, mas era um número bem próximo desse. Não é bem assim, como eu disse, nem toda questão passível de discussão pode ser levada para o Poder Judiciário. O Judiciário só vai enfrentar questões que estão fora do edital ou que estão na contramão de uma jurisprudência muito clara ou na contramão de uma talvez literalidade de lei ou da própria Constituição. Fora disso, já fica um pouco arriscado. E a partir, inclusive, desses filtros, a gente estabeleceu aqui duas questões para vocês verem que tipo de nulidade pode ser discutida no âmbito do judiciário. E quando eu falo a gente, eu estou me referindo também ao Dr. Renan Freitas, que é advogado lá em Santa Catarina, especialista em concurso público. Vou deixar o Instagram dele aí também na descrição do vídeo para você entrar em contato. Essa é uma questão passível de discussão no Poder Judiciário e eu vou te explicar por quê. O crime de tortura é inafiançável, devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Essa questão tangencia o direito constitucional e o processo penal. No que diz respeito ao direito constitucional, não há nenhum reparo a fazer. Está escrito ali que o crime de tortura é inafiançável e realmente é, segundo a literalidade constitucional. O problema está na segunda parte, que fala assim: devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Aí tem uma divergência que a gente pode sim levar ao conhecimento do Poder Judiciário. Tudo parte do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9455, que é a lei de tortura, né? O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então, ali está escrito que o início da pena é em regime fechado. Aparentemente, então, não tem nenhum problema, né? Está escrito aqui no enunciado que os condenados iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado. Indo adiante, a lei de crime hediondos, que é anterior, afirmava que as penas previstas, aliás, que as penas por crime previsto neste artigo serão cumpridas inicialmente em regime fechado. Desde 2007, afirma que a pena será cumprida inicialmente em regime fechado. Então você fala de novo, Antônio, considerando que o crime de tortura é equiparado aí ao crime hediondo, então o dispositivo ele está realmente correto, né? Não há o que questionar. Acontece que a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, já vem sinalizando que não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no regime prisional fechado. Dispõe o artigo 1º, parágrafo 7º da lei 9455, blá blá blá, a gente já tinha visto, que o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Entretanto, cumpre ressaltar que o plenário do Supremo, ao julgar um determinado habeas corpus, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o disposto no artigo 33, cumulado com o artigo 59 do Código Penal. Então, aquela previsão
segundo a qual a pena deve ser inicialmente cumprida no regime fechado, ela viola a individualização da pena. Então você percebe que a gente tem um dispositivo que, embora esteja alinhado à letra da lei, não está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nem do STJ. E esse tipo de formulação prejudica quem? Aquele aluno, aquela aluna que estudou, que sabe a matéria, que conhece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não é honesto, não é justo que a banca mantenha uma questão como essa. Eu realmente achava, inclusive, que a banca fosse anular de ofício. Não anulou. Cabe Poder Judiciário, sem sombra de dúvida, com chance de êxito, claro. A gente tem visto, contudo, alguns movimentos no âmbito do Poder Judiciário que tem se mostrado muito receoso de conceder liminares. De qualquer forma, em médio prazo, na pior das hipóteses, vale sim a pena judicializar, porque este tipo de questão o judiciário pode e deve, na minha avaliação, anular, tá legal? Agora, para além dessa daqui, eu também trouxe uma outra que nem é do direito constitucional, mas para gente que usa computador, é evidente que aquela questão está errada. Veja só, para sublinhar uma palavra no texto é necessário selecionar a palavra e em seguida clicar o botão S da barra de ferramentas ou acionar simultaneamente as teclas Ctrl e S. Olha, para mim essa questão está nula pelo seguinte: quando o enunciado fala em necessário e coloca um conector ou entre duas possibilidades, ela está trabalhando com uma lógica segundo a qual as únicas duas possibilidades de sublinhar uma palavra no Word são essas. Só que, evidentemente, não é bem assim. Faça um teste. Abra o Word. Você pega uma palavra qualquer, se você der 2 cliques em cima dela com o botão direito, vai abrir uma caixinha flutuante, onde você pode sublinhar, colocar em itálico, negritar, você pode fazer o que você quiser. Então, aquela questão, ela padece de uma nulidade, porque na construção, o necessário, seguido de duas alternativas conectadas pela palavra ou, dão a entender, mais uma vez, que a única possibilidade, ou que as únicas possibilidades são essas. E você vai fazer um teste e você vai ver que existe uma terceira possibilidade. Então, aqui cabe sim uma discussão no Poder Judiciário. As bancas têm que tomar muito cuidado, elas estão deixando muito a desejar. Não falo só da Sebrasp, por exemplo, a própria FGV agora no exame de ordem, o exame de ordem que ficou pendente de realização por mais de um ano, acabou anulando 5 questões. Puxa vida, a gente tem que ser cuidadoso ao fazer a questão. E a gente está trabalhando aí iniciativas para apressar a criação de um Estatuto Geral de Concurso Público no Brasil. Tem um projeto de lei nesse sentido e esse projeto de lei é absolutamente necessário. Você que está fazendo concurso público está cansado, está cansada de se submeter aí a esse capricho das bancas, a banca Sebrasp especialmente, que tem criado aí toda uma jurisprudência que só ela conhece, tá legal? Então, pessoal, o propósito do vídeo é esse. Primeiro, demonstrar que existem questões passíveis de anulação no concurso da DEPEN, sem dúvida alguma, e a gente trouxe aqui de largada estas, outras eventualmente poderão aparecer, isso aconteceu lá no concurso da PRF, na construção dos raciocínios, outras vieram mais tarde. É importante que você siga o canal, porque qualquer novidade eu vou colocar aqui para você também, e também fica o contato aí na descrição do vídeo para você chamar, procurar se ficar com qualquer dúvida, tá legal? E lembra, tá? Não é toda aí qualquer questão que pode ser judicializada. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Obrigado, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo de Direito Constitucional.